Olá, boa noite, tudo bem? Muito bem-vindo ao meu canal, Carteiro das Boas Novas. Confesso que eu estava com saudade de vocês, tive que passar um período agora afastado, não pude gravar, uma sequência de problemas, por isso vocês devem até estar sentindo falta, estranhando, mas é isso, problemas pessoais, ligados também à saúde, e acabaram me impossibilitando de continuar gravando os vídeos como nós vimos fazendo. Mas, véspera de Natal, festas de final de ano, e eu não podia deixar de trazer algo para a gente. Em primeiro lugar, para agradecer a cada um de vocês que tem participado do meu canal, comentando, compartilhando. Então, muito obrigado mesmo, que eu espero continuar trazendo bons temas para a gente refletir, para a gente analisar. E hoje, como não poderia ser diferente, eu tenho algo no coração, algo que aconteceu agora no início do mês e bombou na mídia, para nossa reflexão. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas no início da semana passada, o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, ele concedeu uma anistia ao seu próprio filho por crimes, vamos falar assim, graves, porque nos Estados Unidos portar uma arma ilegalmente é algo realmente muito sério, é uma justiça que realmente é severa para certos tipos de comportamentos humanos. E, além disso, ele estava envolvido também com questões fiscais, falta de declarações, ausência de pagamento de tributos de uma empresa na qual ele é sócio. Ou seja, a situação do filho do presidente era bem grave. E ele agora, às vésperas de sair, nós sabemos que houve uma eleição, agora recente lá, onde o Trump acabou ganhando e ele perdendo a eleição. Ele, então, antes de sair, ele concedeu o indulto ao seu filho. Ou seja, ele livrou o filho de sofrer uma condenação criminal e uma prisão até por muitos anos. E aí vem a pergunta, algo para a gente refletir. Será que eu e você, se nós tivéssemos nas mãos o poder de conceder uma graça, uma anistia, ou um indulto a um filho por crimes cometidos, será que nós também não faríamos a mesma coisa? Será que nós seríamos capazes de, tendo os instrumentos na mão, ver um filho ou uma filha, ou um parente muito querido da gente ser condenado pela justiça? Bom, essa é a pergunta, porque muitas pessoas foram contra o Joe Biden, muitas. E como ele é um presidente da República, muitas pessoas acharam que ele não deveria ter feito isso, mas que ele deveria deixar o filho sofrer os rigores da lei. Mas muitas pessoas foram a favor dele. Muitas pessoas, se tivessem no lugar dele, falaram que fariam as mesmas coisas. E é esse assunto que eu quero discutir com você, ok? Isso não é algo novo, só para que você tenha conhecimento. O nosso país também ele adota um regramento igual. A nossa Constituição Federal ela concede também poderes ao Congresso Nacional e ao presidente da República, no caso o nosso presidente, em determinados momentos conceder também anistia, indulto e graça. O indulto, normalmente quem concede ele é o Congresso Nacional, a competência do Congresso Nacional. Crimes políticos, por exemplo, como o que aconteceu agora, no início do ano, onde o Supremo Tribunal Federal foi invadido, o Congresso Nacional foi invadido, esses crimes que têm sido chamados de crimes antidemocráticos,
seria, por exemplo, uma hipótese de anistia. O próprio Congresso Nacional, se ele quiser, ele dá, porque a Constituição Federal permite isso. Paralelamente à anistia, nós temos também o indulto e a graça. O indulto e a graça já são benefícios, perdões que são dados pelo presidente da República, por meio de decretos. Esses indultos, inclusive, tem um que é muito conhecido, que é o chamado indulto de Natal, e nós estamos aí bem pertinho, né, do Natal. É bem provável até que o nosso presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, conceda um indulto de Natal a alguns crimes, né, ou algumas pessoas que praticaram algum crime. É bem provável que ele faça isso, porque no governo dele anterior isso era feito regularmente, todo ano. Então é uma prática. E o indulto, qual é a diferença do indulto para a graça? É que o indulto é dado um perdão para uma coletividade que se enquadra naquelas condições ali estabelecidas no decreto do presidente. A graça já não é coletiva, ela é individual. A graça é dada a uma pessoa para uma finalidade específica, mas sempre com esta ideia, né? Perdoar. A ideia é sempre o perdão. O perdão a um grupo de pessoas, ou uma pessoa em especial, ou um fato, né, grave, como que foi, né, esse no início do ano, esses atos antidemocráticos. Então, cada um tem aí um tipo, mas todos, no final, têm uma mesma essência, que é perdoar o ofensor quanto à prática do delito, né, por ele cometido. Essa é a ideia. E a gente prevê isso. E é algo também que não é novo, é algo que já vem, né, de muitos anos. Em Roma, por exemplo, na época de Jesus, os imperadores, eles tinham por hábito, próximo ali à Páscoa dos judeus, eles tinham por hábito, por exemplo, soltar um preso. Todo ano eles faziam isso. Conosco não é diferente. No nosso país também, da mesma forma. Todo ano, no final do ano, próximo ao Natal, próximo às festas, normalmente a gente vê esses indultos serem publicados na mídia por intermédio de decreto do presidente da República. Com exceção do governo anterior, o governo Bolsonaro eu não me lembro, mas assim que eu me recorde, não foi dado nenhum indulto, não foi dada nenhuma, né, anistia pelo próprio Congresso. Mas é bem provável agora que o nosso governo, no final do ano agora, talvez até essa semana aí que está entrando para o Natal, conceda o indulto, né, para algumas pessoas, para algum grupo aí. A exceção só seja feita, a lei proíbe, a lei veda, quando o crime é considerado hediondo pela lei. Então, pessoas que cometem crimes hediondos, tortura, crime, né, proveniente de tortura, terrorismo, esses tipos de crime, a lei veda. O Congresso Nacional e o presidente da República, eles não têm, né, competência para dar esses perdões, ok? Em situações graves, como, né, são, no caso, os crimes hediondos, ok? Então, eu queria que você, né, pensasse um pouquinho sobre isso, né? Se você tivesse numa posição dessa e fosse o seu próprio filho que estivesse ali sendo processado e até já condenado, você faria isso por ele? Você daria um indulto a ele? Você daria a ele uma graça específica, perdoando os crimes que ele praticou? Porque foi isso que o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, no início do mês, fez em favor do próprio filho. Ele usou a faculdade que as leis americanas concedem a ele para beneficiar o próprio filho, ok? E eu queria que você refletisse sobre isso. E você se colocasse no lugar dele como pai, sendo presidente da República, se você também agiria da mesma forma que ele agiu, ok? Então reflete sobre isso, acho um tema interessante, sabendo que as nossas leis, como eu coloquei anteriormente, elas tratam desse assunto.
E aí, como né, de costume, eu sempre pego um fato, né, um fato público, um fato que está acontecendo nos nossos dias, e procuro linkar ele também com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. E aí já nos vem uma pergunta. Será que Deus, ele também é um pai perdoador? Será que os nossos pecados, os nossos delitos e as nossas transgressões são também perdoadas pelo nosso Deus Pai? Porque quando eu pego a palavra, a primeira coisa logo que eu vejo é que se há um exemplo de perdão na Bíblia, é Jesus. Eu acho Jesus assim o maior exemplo que a gente pode citar em termos de perdão. Porque as palavras dele e aquilo mesmo que ele passou, apesar de toda a ingratidão, apesar de todo o mal, né, que foi lançado contra ele, em seus lábios, em seu coração, em nenhum momento, mesmo diante de seus algozes, a gente vê Jesus amaldiçoando ou tentando se justificar ou condenar aqueles que, de certa forma, estavam ali, né, praticando todo o mal contra ele. E eu vejo isso em diversas passagens na Bíblia, vou citar só algumas aqui para a gente, né, clarear a mente. Mas, por exemplo, quando ele estava já ali, a caminho do Gólgota, né, que era o lugar onde ele seria crucificado, a caminho da cruz, já carregando a cruz, aonde ele ali, já chicoteado, né, num estado bem miserável, vamos falar assim, bastante castigado, ele profere umas palavras para o próprio Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus tinha o entendimento de que ele precisava passar pela cruz, ele precisava ser crucificado. Para quê? Para que nós nos reconciliássemos de novo com o Pai. O sacrifício de Cristo, né, o sangue dele derramado, é justamente por intermédio de Cristo que já nós vamos ver que nós também temos o nosso perdão consentido por Deus. É interessante. E Jesus fala isso, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, eles estão me batendo, eles estão me chicoteando, eles vão me pregar aqui na cruz, eles vão me crucificar, eles vão me matar, mas o Senhor perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu vejo também um momento muito interessante quando ele ensina a oração que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Ele pega os discípulos, ele pega os ouvintes. Olha, primeiro ele vai falar assim: se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, ou seja, se vocês são pecadores, se vocês são criminosos, né, espiritualmente falando, e sabem mesmo assim dar boas coisas aos seus filhos, que dirá Deus que é bom? Certamente tudo que você pedir a ele, ele vai te dar. Então ele fala isso com os discípulos. E aí logo a seguir ele fala assim: olha, e quando vocês forem pedir alguma coisa, peçam assim, ó, orem desta maneira. E ele começa a oração do Pai Nosso. Ele começa falando assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele fala assim: e perdoai as nossas ofensas. E aí ele acrescenta uma condição: assim como nós perdoamos aqueles que também têm nos ofendido. Interessante. Ele vai tratar então do perdão na própria oração que ele mesmo nos ensina, que é a oração do Pai Nosso. E quando eu olho assim a Bíblia espiritualmente falando, o assunto do perdão, além dele ser um exemplo, ele mostra para a gente também que o perdão é uma via de mão dupla. Eu, para ser perdoado, a única exigência é eu perdoar também aqueles que me ofendem. Essa é a condição. Porque logo abaixo dessa oração ele vai falar assim: porque se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderem, o Pai também não vos perdoará. Então ele coloca a questão do perdão
como uma via de mão dupla. Eu tenho o perdão do Pai a todo momento, mas eu preciso também liberar o perdão. E ele fez isso ali. Foi exatamente o que ele fez quando foi crucificado. Ele mesmo sendo injustamente crucificado, ele liberou o perdão para todos aqueles que estavam ali crucificando. Então eu vejo realmente Jesus como o maior exemplo. E aí vem, né, a pergunta que nós, né, colocamos no final, né, logo no início, aliás. Ele sempre nos perdoa? Eu creio que sim. Deus é bondoso demais. Independentemente do que eu e você tenhamos feito, Deus está sempre com os braços abertos para nos perdoar. É da essência dele. E para isso ele nos deu o que ele tinha de melhor, que é Jesus Cristo, porque nós alcançamos os nossos perdões dos nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Assim como Joe Biden perdoou o seu próprio filho e deu até motivo para muitas pessoas criticarem, falarem, pode ter certeza que o nosso Pai também, que é bom, ele está sempre disposto a nos perdoar. A palavra trata disso, ele trata disso, ele nos deu Jesus para isso, para perdão dos nossos pecados. Nós só precisamos fazer uma coisa, é o que a Bíblia diz. Nós precisamos confessar os nossos pecados e abandoná-los, largá-los. Porque quando fazemos isso, a palavra dele lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, verso 5, vai dizer que ele simplesmente apaga da memória tudo aquilo de mal que nós fizemos. Ele esquece. E é verdade, o perdão uma vez consentido, um perdão uma vez dado, ele não é revogado. Quando Deus perdoa, ele perdoa mesmo. Aliás, esses próprios indultos, essas anistias e graças, uma vez dado também, acabou. Não há quem o revogue, nem mesmo o novo presidente ou o mesmo Congresso, se fosse aqui no nosso país, na nossa lei, pode rever, por exemplo, um ato de indulto, graça ou anistia dada por um Congresso ou por um presidente da República. E com Deus, melhor ainda, ele apaga as nossas transgressões. Por isso ele nos deu Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. E é por isso até que muitas pessoas não entendem. Às vezes as pessoas, né, cometem tantas coisas horríveis aí e num dado momento elas se arrependem genuinamente, pedem perdão a Deus e tem o seu perdão, né, concedido por Deus. Basta você querer, basta eu querer. A porta está aberta para a gente. Jesus veio para isso. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Você não precisa morrer com seus pecados. Se você se sente culpado, se o seu pecado te incomoda, te aborrece, para que você vai ficar com esse peso? Você tem essa liberdade. E o caminho é esse. É Jesus Cristo, o maior exemplo de perdão que esse mundo já conheceu, cujo sangue derramado na cruz do Calvário tem poder para nos purificar de todo o mal. É só você pedir perdão ao Pai que Ele te concede. E aí, é claro, não volte a cometer os mesmos erros para que você não caia em condenação. Ok? Então fica aí com essa palavra também. Eu quero, nesse momento, aproveitar a oportunidade para te desejar um Feliz Natal, um ano novo de 2025 abençoado, que esse espírito natalino, que o Espírito Santo de Deus, ele possa habitar no seu lar, possa fazer do seu lar um lugar de alegria, um lugar de harmonia, um lugar onde o Espírito Santo, onde Deus, ele tenha prazer de estar todo dia. Como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom ter o Senhor, um Deus perdoador em nossa vida. Então que 2025 venha repleto de bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos para o seu casamento, bênção para o seu lar, bênção para o seu trabalho,
que você possa ser super abençoado. É o que eu desejo para você do fundo do meu coração. Eu espero agora em janeiro, se Deus quiser, nós vamos continuar com os vídeos. Talvez eu não continue toda semana, como era o meu propósito inicial, por causa de algumas condições, mas eu pretendo pelo menos 1 ou 2 vezes no mês estar trazendo um vídeo, estar trazendo algo aí, né, assim, bacana para a gente meditar, para a gente refletir. E aí, é claro, se você gostou, se inscreva lá no meu canal, ative o sininho, porque quando eu trouxer o vídeo, aí você recebe a notificação, sabe que o vídeo está no ar e você pode assistir até o vídeo depois. E se você gostar e gostar mesmo, me ajude a compartilhar. Compartilha, comente, faça seus comentários, ok? E aí, na parte de baixo do vídeo, no decorrer da minha fala, eu vou também trazer, né, vou fazer algumas referências bíblicas aí, para que, se vocês quiserem também, vocês extraírem, ok? Né, da Bíblia, o que nós falamos aqui, e até mesmo, né, eu vou fazer uma citação também da Constituição Federal, porque se você quiser, né, ir lá e olhar como é que funciona, né, o indulto, a anistia e a graça, você pode dar uma olhadinha na nossa Constituição e aprender um pouquinho sobre as nossas leis, ok? Então, muito obrigado, um grande abraço para você e que Deus continue te abençoando cada vez mais.